Estou lendo um estudo acerca do livro de Abacuque, a partir da introdução por A.G. Nucci. Introdução. Abacuque é excepcional por causa da honestidade intelectual e da integridade moral e espiritual com que ele enfrenta questões profundas. Ele lida com elas de uma forma que só pode ser considerada corajosa. O conflito que irrompe no seu coração e mente é ocasionado pela incapacidade de conciliar as realidades trágicas da situação histórica com a convicção de que toda a história está sob o controle direto de um Deus soberano, onipotente e santo. Os fatos inegáveis parecem contradizer abertamente uma crença fundamental e estimada. Abacuque acha que é impossível ignorar o problema. Aliás, a necessidade de resolvê-lo torna-se para ele algo imperativo e urgente. A profecia começa com uma tempestade de questionamentos e queixas angustiantes. À medida que prossegue a sua turbulência, encontra um eco nos eventos tempestuosos do Êxodo, descritos vividamente de forma poética no capítulo 3. Finalmente, no entanto, a tempestade se acalma e Abacuque emerge tranquilo e confiante. Numa ode memorável e triunfante, ele exclama: "Ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação." Esse alvo foi atingido não em virtude do desenrolar bem-sucedido do mistério, mas por meio da resposta à revelação central no versículo 4 do capítulo 2. O justo viverá pela sua fidelidade, que é a fé. O profeta, quem escutar às escondidas esse intercâmbio agonizante com Deus, deve sentir no final que conhece Abacuque. Contudo, em outros aspectos, o profeta permanece um estranho quase completo. O seu nome é associado ao assírio de uma planta. Também se conjectura que deriva de uma raiz hebraica que significa apertar ou abraçar. Esse último significado não seria inadequado para alguém que, como Jacó, se agarra àquele com quem lutou desesperadamente. Sem dúvida, foi esse significado que deu origem à conjectura que identifica Abacuque com o filho da mulher sunamita. 2 Reis 4,16. Tanto esta quanto a sugestão que o associa com a sentinela de Isaías 21,6. Confira Abacuque 2,1. Podem ser descartadas. Por outro lado, embora não se deva depositar nenhuma confiança na referência da história, Bel e o dragão, que diz que Abacuque era da tribo de Levi, não obstante, ele pode bem ter sido um levita. Os termos musicais que acompanham seu salmo, capítulo 3, sugerem isso. Ele certamente era um grande poeta e possuía consideráveis habilidades literárias. Alguns eruditos consideram Abacuque membro de um grupo ou ordem de ministros do templo. Isso parece mais provável se pudermos mostrar que o livro traz sinais de uma composição litúrgica. O capítulo 3 certamente tem essa característica, embora a teoria de que foi apresentado em forma dramática. Cantada é a palavra usada por Lindblom, página 254. É muito mais conjectural. E um bom número de estudiosos expressa reservas acerca disso. C.F. Rowley, Worship in Ancient Israel, página 170. Uma afirmação clara acerca de Abacuque ocorre no cabeçalho
Profeta Abacuque. 1.1, ver também 3.1. Esse tipo de introdução é relativamente incomum, Ageu 1.1 e Zacarias 1.1, mas não é fácil definir que significado tem, na medida em que o ministério de Abacuque é o inverso da função tradicional do profeta, pelo fato de tratar com Deus em nome do povo, em vez de tratar com o povo em nome de Deus. É concebível que o título foi acrescentado como uma reivindicação do ofício. Ele certamente satisfaz o critério do profeta como esboçado por Jeremias, pois está no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra. Jeremias 23:18. Contexto histórico. O contexto de profecia é objeto de considerável debate, e diversas teorias foram propostas. A única pista segura pode ser encontrada na referência aos babilônios, 1.6. Mesmo assim, alguns estudiosos argumentam que esse termo deveria ser lido Kitim, gregos cipriotas, e não Casdim, babilônios ou caldeus. Essa emenda teria o efeito de colocar a profecia nos dias de Alexandre o Grande, final do século IV a.C. Alguns dizem que isso se harmoniza melhor com o texto hebraico de 1.1, mas como é extremamente difícil estabelecer a formulação exata desse versículo, parece um fundamento precário demais para essa alteração tão radical, especialmente porque há sérias dúvidas acerca da mudança no versículo 6. Em geral, há uma boa medida de concordância sobre o fato de que os Casdim era a nova potência sob o comando do caldeu Nabucodonosor, que derrotaram e substituíram o império perto do final do século VII a.C. Nínive, a capital da Síria, caiu diante dos caldeus e seus aliados em agosto de 612 a.C. Depois disso, o império dos babilônios foi bem e solidamente estabelecido. Qualquer tentativa de datação da profecia precisa responder a uma questão crucial. A descrição que Abacuque faz dos caldeus é uma previsão profética ou um registro simples e direto dos fatos já bem conhecidos na época? Não, aqui é uma pergunta. A descrição que Abacuque faz dos caldeus é uma previsão profética ou um registro simples e direto dos fatos já bem conhecidos na época? O texto sugere a segunda opção. Se esse for o caso, a profecia provavelmente foi anunciada pouco antes ou pouco depois da Batalha de Carquemes, 605 a.C., quando as tropas dos caldeus, lideradas pelo filho de Nabucodonosor, o príncipe herdeiro Nabucodonosor, derrotaram os egípcios. O fato de o profeta ser advertido de que vai ficar chocado com as notícias que estão para lhe ser reveladas sugere uma data antes e não depois desse evento. Depois de 605 a.C., Abacuque, em concordância com seus contemporâneos, deve ter ficado muito consciente de que a conjugação de Judá pelos caldeus era inevitável. Era somente uma questão de tempo. Outro aspecto importante dessa discussão é a identificação dos responsáveis pela injustiça e opressão que provocam a queixa inicial do profeta. 1, do 2 ao 4. A defesa do ponto de vista de um inimigo externo, como os assírios, infligir essas condições a Israel, baseia-se em geral num deslocamento do texto. Diversas reorganizações do texto foram propostas, mas essa provavelmente é a forma mais insatisfatória de lidar com a dificuldade. Alguns comentaristas não usam esse artifício, mas mesmo assim defendem que o inimigo externo está em vista aqui. Isso torna o argumento dos parágrafos seguintes menos convincente do que quando os problemas são considerados internos. Esta é a interpretação mais geral
e é a adotada aqui. A morte prematura de Josias, que de forma inexplicável tentou interferir no avanço do faraó Neco contra a já enfraquecida Síria, 609 a.C. Levou Israel para debaixo do controle egípcio. Isso também significou o abandono das reformas introduzidas por Josias. Por mais ineficientes que tivessem sido, o estado de coisas que se seguiu mostrou-se infinitamente pior. O povo escolheu Jeoacás como rei. Depois de alguns meses, o faraó Neco o depois levou acorrentado para o Egito e o substituiu por outro filho de Josias. Jeoaquim, 2 Crônicas 36:4. Os males que haviam marcado o reinado de Manassés agora refluíram. A corrupção e a crueldade eram desmedidas, e as vítimas não encontravam reparação. O retrato breve e agonizante que Abacuque faz da situação nos seus dias corresponde de forma muito adequada a esse período trágico da história de Judá. Apoio para esse contexto da profecia pode ser encontrado também em alguns paralelos entre Abacuque e Jeremias, que indicam que eles podem ter sido contemporâneos. O retrato que Jeremias faz do caráter do desprezível Jeoaquim e da natureza opressora do seu reinado, Jeremias 22, 13-19, corresponde quase exatamente às condições que Abacuque lamenta. 3 e 4. Além disso, a reação deles é quase idêntica. Jeremias também questiona e discute que Deus, enquanto se debate com um problema intratável da prosperidade dos ímpios, Jeremias 12, do 1 ao 4, um teste para a credibilidade da situação histórica imaginada é se ela provê uma estrutura e um quadro de referência para o diálogo que se desenvolve no livro. E isso, de preferência, sem uma reordenação do texto. Visto contra o pano de fundo esboçado acima, o fio do diálogo do capítulo 1 se desenvolveria como segue. Abacuque se queixa amargamente porque o Senhor falhou em intervir e corrigir os amplamente espalhados abusos em Judá, contra os quais eles têm feito protestos persistentes e urgentes a Deus. A resposta de Deus tem o sentido de que algo já foi feito em relação a essa questão. Por mais incrível que isso possa parecer a seu servo, Deus já escolheu e preparou a Babilônia para ser a ferramenta nas mãos para o castigo do seu povo. Além disso, ele está na iminência de usá-los dessa forma. Versículos 5 a 11. Isso gera uma expressão de horror por parte do profeta. Ele considera inconcebível que um Deus santo estaria disposto a usar essa nação tão orgulhosa, voraz e idólatra para a realização de seus propósitos. Versículo 12 a 17. Em relação com o capítulo ele considera inconcebível, que eu acho que ele está falando de Abacuque, que voltar um pouco aqui. A resposta de Deus tem sentido de que algo já foi feito em relação a essa questão, por mais incrível que isso possa parecer a seu servo. Deus já escolheu e preparou a Babilônia para ser a ferramenta nas mãos para o castigo do seu povo. Além disso, ele está na iminência de usá-los dessa forma. Isso gera uma expressão de horror por parte do profeta. Sim, então está falando do profeta, né? O profeta Abacuque. Ele considera inconcebível que um Deus santo estaria disposto a usar essa nação tão orgulhosa, voraz e idólatra para a realização dos seus propósitos. Em relação aos capítulos 2 e 3, o contexto histórico não é tão importante. Para alguns estudiosos, o problema se resolve
ao se considerar os eventos e a reação de Abacuque a eles, um simples mosaico livres de uma sequência cronológica. Isso certamente tem a vantagem de atenuar algumas das dificuldades mais patentes que o texto apresenta. Mas não importa a abordagem que se adote, não há necessidade de considerar a profecia algo diferente do que um todo coerente. Valor. Felizmente, o verdadeiro valor do livro não depende de nenhuma dessas considerações. A sua lição principal, como também a sua relevância permanente, são descobertas quando se traça o caminho pelo qual o profeta finalmente chega à paz da fé. Desde a comunidade de Qumran, que nos forneceu os primeiros comentários de Abacuque, até o dia de hoje, quando homens tentam refletir sobre o problema antiquíssimo do mal e tentam associar os fatos duros da história com um Deus de justiça e de poder que mantém tudo sob o seu controle. Eles se sentem atraídos a Abacuque. Nesse registro cativante, encontram um indivíduo que está veementemente tentando desenvolver uma teodiceia. O mais importante, eles ouvem a palavra que exige, como também inculca as virtudes da fé e da paciência. Como o Novo Testamento mostra, esse é o desafio principal e eterno do livro. Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,37. Título 1.1. Introdução. A introdução é caracterizada pela simplicidade e por um senso de autoridade espiritual. O nome e o ofício de Abacuque são mencionados, mas a atenção se concentra na natureza e origem de sua mensagem. O termo advertência, algumas versões trazem oráculo, indica um comunicado divino recebido para ser transmitido como uma declaração solene e marcada pela autoridade. Peso ARC-ACF destaca a responsabilidade que é transferida para o agente humano. Vê uma análise detalhada de massa em Zacarias Totti, página 1623, nota adicional. A expressão revelada deixa propositadamente vago o meio pelo qual essa revelação foi transmitida. Amós 3:7. 2. Abacuque protesta contra Deus. 1 do 2 ao 4. As condições. Um espírito de anarquia está amplamente difundido, e como hoje usa como armas a destruição e a violência. Como resultado da amargura entre facções rivais, há luta e conflito por todo lado. Em todos os lugares predomina o caos moral. Não muito tempo antes, sob Josias, a lei Torá havia sido descoberta e reaplicada à vida da comunidade. 2 Reis 21:22. Agora ela é novamente inoperante. Se enfraquece, se afrouxa. A Bíblia Ara literalmente está entorpecida. Designada por Deus para a orientação da vida do seu povo em questões morais e também rituais, ela está sendo abertamente escarnecida e desconsiderada, por consequente levada ao descrédito.
Em todos os lugares parece que o poder está do lado das pessoas erradas, de maneira que os maus levam vantagem sobre os bons. NTLH. Os justos, em vão, esperam por apoio ou reparação do tribunal. A justiça que eles esperam não é nada mais do que uma caricatura dela, pois é pervertida. Os defensores da verdade e da pureza que ainda há são escarnecidos ou ignorantes. A lei Torá é rejeitada e, por consequência, a justiça Mishpat é abandonada. O efeito para Abacuque, a repugnância desse trágico estado de coisas é acentuada porque ele enxerga a situação de forma muito clara. Aliás, ele praticamente censura Deus por compeli-lo a olhar para a condição desesperadora do seu povo. Uma atitude escapista é impossível. A sensibilidade, tanto para as mazelas quanto para as necessidades da sociedade, surge do relacionamento com Deus. Contudo, o maior problema e a causa que está na raiz de sua angústia são que Deus parece tanto silencioso, sem que te ouças, quanto inativo, sem que traga salvação. É isso muito mais do que a falta de obediência à lei, a injustiça e a opressão que causam a perplexidade do profeta. O seu grito é até quando? Salmos 89:46. Jeremias 12:4, Zacarias 1:12, Apocalipse 6:10. As suas intercessões têm sido urgentes e sofridas, e de fato o seu terror explode, às vezes em um grito de exclamação. Violência! Uma oração de uma palavra. Ele está confuso e magoado porque o Deus que ele conhece e a quem ele chama pelo nome da aliança Javé, Senhor, não intervém. Mas o pior está por vir. Os enigmas da condução divina da história estão se tornando ainda mais obscuros. 3. Deus responde, 5:11. Olhem as nações, porque me fazes ver a injustiça. O olhar de Abacuque precisa de uma mudança de direção. Também requer ser focalizado, como sugere o imperativo. Olhem, a resposta que ele recebe corresponde à dupla queixa que ele faz. Deus lhe informa que, apesar de todas as aparências, ele não está inativo. Nos dias de vocês, farei algo. E se ele esteve silencioso, foi só por causa da relutância do profeta e do povo que ele representa em aceitar a solução que Deus está propondo. Não creiam se lhes fosse contado. Isaías 53:1. Deus não estava afastado como imaginava Abacuque, deixando que as coisas acontecessem sem a sua supervisão. Ele já havia começado a agir, mas de maneira que se mostraria inacreditável e inaceitável. A duplicação, olhem, fiquem atônitos e pasmem, indica a Abacuque como ele ficaria completamente aturdido quando fosse confrontado com a incompreensibilidade do plano de Deus. As ideias preconcebidas podem bem se ter tornado mais difícil para ele aceitar a resposta de Deus, mas as suas orações não podem ser consideradas infrutíferas. Observação: Paulo usa esse versículo no seu sermão na sinagoga em Antioquia da Pisídia, Atos 13:40. Ele cita a Septuaginta que se adaptava mais ao seu propósito. F.F. Bruce, Act the English Test, página 279, e prossegue em aplicá-lo à extraordinária salvação oferecida pelo Evangelho, como também ao terrível julgamento que aguarda os que a rejeitam. Os versículos
seguintes, 6 a 11, descrevem a arma forjada pelo Todo-Poderoso como a vara da sua ira, Isaías 10, 5. É suficiente para fazer tremer o coração mais valente. Eu estou trazendo a ara, diz, pois eis que suscito, uma tradução mais próxima do original hebraico. Mas isso dificilmente estaria se referindo ao estabelecimento da Babilônia como potência mundial, mas ao fato de que a sua atenção está se voltando agora para Judá. Por isso, a NVI aqui traduz melhor a ideia do original. Em relação ao retrato que se faz nesses versículos das forças babilônicas, tem-se dito que não está em harmonia com o real progresso e a verdadeira natureza dos exercícios de Nabucodonosor depois de 625. Item, página 89. Isso, no entanto, não parece dar reconhecimento suficiente à natureza poética e dramática desse retrato do inimigo. É provável que Abacuque já soubesse da imensa força militar e da natureza dos babilônios. A crueldade e determinação deles eram tais que nada parecia poder barrá-los. Movidos por ambição egoísta e por ganância, eles vêm para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. A ameaça de invasão por eles deixa a população aterrorizada. Versículos 7 e 9. 7a e 9a. Eles não reconhecem nenhum tratado internacional de conduta militar, não prestam contas a nenhum poder superior. É uma nação que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. A natureza desses padrões que eles determinam sozinhos pode ser aferida do pânico que eles inspiram. Imagens muito fortes são usadas para retratar a cavalaria do inimigo, como leopardos, por causa da rapidez e a brusquidão com que se lançam sobre as suas vítimas, como lobos no crepúsculo por causa da crueldade e da implacabilidade com que perseguem o seu inimigo, e como ave de rapina que mergulha para devorar a presa por causa da imprevisão do seu ataque. Embora o texto dos versículos restantes deste parágrafo 9 a 11 seja incerto, o retrato que transmite não é violência, é melhor traduzido por despojo. No versículo 9a, a expressão seguinte é considerada pela maioria dos tradutores uma referência aos rostos do inimigo. Um mar de faces avança, Neb. As suas faces ardentes como o vento oriental, JB em inglês. Se optarmos pela última, a figura de uma tempestade de areia pode estar por trás da afirmação seguinte, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. A deportação em massa segue o ataque. Eles não são intimados por homens de renome, nem detidos pela fortaleza mais robusta. Constroem rampas de terra e por elas as conquistam. É uma referência aos montes de terra feitos no cerco diante da cidade murada, possibilitando o avanço dos invasores para que assaltassem a fortaleza. Confira Jeremias 32, 24. A descrição chega ao seu clímax com as palavras: passam como o vento e prosseguem.